Eu desejo explicar algo, algumas coisas vitais que vocês deveriam saber. Minha voz não é muito alta, então provavelmente tenho que chegar aqui. Se o Senhor permitir, domingo à tarde, eu quero lhes falar em um sermão evangelístico do Evangelho para domingo à tarde. E estamos esperando algumas grandes coisas para o Senhor nos fazer esta semana. Uma coisa é a respeito... Muitos aqui mal compreendem exatamente como estes cartões de oração são distribuídos para os enfermos e aflitos. Em 3 anos de tentativa, este é o único programa que já descobri que realmente parece que foi abençoado por Deus. Primeiro, nós apenas entrávamos e não tínhamos nenhum cartão de oração, e apenas deixávamos que o povo entrasse na fila. Era também bastante congestionado, então eu chegava a orar talvez 15, 20 minutos de cada vez, a multidão me cercava e tinham que me tirar dali. E então, a seguir, enviávamos os cartões de oração na frente aos ministros. E cada ministro era responsável, talvez houvessem 50 ou mais igrejas através da região que eram responsáveis pela reunião. E cada ministro teria pelo menos 100 cartões. Cada ministro queria a sua congregação primeiro. Ele os entregava à sua congregação e provavelmente todas as 4 ou 5 noites, apenas a congregação de um ministro entrava. O restante dele se sentia bastante pesaroso a esse respeito. Então pensamos em ter o povo local, apenas o povo local na comunidade. E às vezes chegam pessoas para as reuniões de uma distância de 7 ou 8 mil milhas. Aquilo não estava certo. E a única maneira que nós descobrimos que poderíamos ser realmente deixar o Senhor abrir o caminho é chegar e pegar os cartões de oração, cerca de 50 deles, e simplesmente distribuí-los aos grupos de pessoas, e ninguém saber quem estará ali. Eu já presenciei uma vez que distribuí 50 cartões e nenhum deles foi chamado. Começa na reunião e o Espírito do Senhor me dirige no meio do povo, assim, nem mesmo uso os cartões de oração. Eu já presenciei de uma vez encontrar-me na plataforma e apenas começar a falar, e eu apenas me perder totalmente por 1 hora ou mais de tempo, enquanto chamava o primeiro e então o outro assim. Cada um curado. Muitas pessoas lutam pela fila, então. Eu fiz esta observação, é a verdade, tem sido bom por 5 anos, por 3 anos agora, perdoem. Cada pessoa que vem a esta plataforma é curada. Nunca houve nada, não importa o quanto esteja torcido, aleijado ou aflito, sempre é curado. Tem havido alguns casos medonhos, porém talvez durante uma noite, eu apenas conseguisse trazer talvez 3 ou 4 ou 5. Talvez às vezes, eu presenciei quando certa vez em Calgary, Canadá, só trouxeram 2, onde 25 mil pessoas haviam se reunido. 2. Um era um rapaz que estava aflito, havia 18 anos, sua mão estava contraída sob ele, ele estava em uma cadeira de rodas. Sua mãe havia penhorado a aliança de casamento dela para sustentá-lo. Ele havia estado em cerca de 7 ou 8 reuniões, nunca podia conseguir um cartão. Finalmente chegou sua hora de estar na plataforma. O rapaz saiu andando da plataforma. Na manhã seguinte, ele fez sua barba pela primeira vez em sua vida. Encontrou-se comigo na rampa quando o avião desceu em Vancouver para me dar um aperto de mão. A garotinha foi a próxima. A garotinha de fé católica, uma perna era 4 polegadas mais curta que a outra. Nós ficamos cerca de 1 hora e alguma coisa com aquela garotinha. E esta mesma Bíblia, quando a trouxeram ali, ela mancava muito de um lado. Eu coloquei esta Bíblia em sua cabeça. Ela andou simplesmente tão normal como qualquer criança, de um lado para o outro, através da plataforma, quando as 25 mil pessoas assentadas olhavam. Mas essas coisas, nós apenas dizemos, eu não conheço ninguém aqui que tenha um cartão de oração ou quem será o primeiro. Nós distribuímos esses cartões e então nós entramos e tentarei dar-lhe uma ideia. Meu irmão diz, eu distribuí 50 cartões.
Eu entro no edifício, eu posso encontrar uma criancinha. Eu diria, você sabe contar? Diria, sim, senhor. Eu diria, comece a contar. Talvez ela contasse até 10, 15 ou 20 e parasse. Onde quer que ela parasse, eu começaria a fila de oração. Se ela parasse no 20, eu começaria a fila de oração no 20, e talvez fosse para frente ou regressasse. Talvez na noite seguinte eu contasse tantas pessoas em uma fileira e dividia por 2, para ver qual seria o número, ou algo assim. Ninguém sabe ainda esta noite onde a fila de oração começará, apenas onde quer que parecer. Às vezes cai bem no meio dos aleijados. Às vezes cai no meio dos enfermos. Eu não sei, ninguém sabe. Nós simplesmente distribuímos o cartão e então deixamos o Senhor dirigir o restante. E sempre tem operado com bom êxito desta maneira. Esteja em oração. Eu creio que isto é tudo novo para as pessoas aqui. Em todas as reuniões que já estive, esta é a menor segunda noite de reunião que já tive em qualquer reunião, desde que estou no campo. Geralmente, na segunda noite, em qualquer auditório, ou sendo anunciado de qualquer modo, geralmente tem 7, 8, 10 mil na segunda noite. Naturalmente, foi anunciado só no local. O que forma a multidão é que, porque é anunciado internacionalmente, e então tantas centenas vêm de um estado e de outro estado para formar o grupo. Minha próxima reunião depois daqui será em Houston, no Coliseu. Eu acho que ele comporta 17 mil, eu acho. Já está em 4 ou 5 jornais internacionais. É daí onde vem o povo, através do mar e tudo, de todas as partes. Eu gostaria de ler só um pouco da palavra esta noite, pois a palavra de Deus nunca falha. Minhas palavras falharão, sua palavra não falhará. Encontra-se em Salmo 103, versículo 1, 2 e 3. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que Deus possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra. Tudo isto, falando de doenças e aflições, eu gostaria de só por alguns momentos fazer algumas declarações a respeito disto. E eu quero que você ouça e dê a isto toda a sua atenção. Doenças e aflições são todos os resultados do pecado, talvez não seja em sua vida, mas na vida de alguém antes de você. O diabo é o autor das doenças e aflições. Antes de termos qualquer diabo, não tínhamos enfermidades ou aflições. Mas quando Satanás chegou, ele trouxe consigo enfermidades e aflições. Há tantas vezes que nos referimos a elas como bênçãos. Eu nunca pude pensar que Deus pudesse obter uma bênção de uma pessoa enferma, a não ser que fosse um pecador, levando-o para Deus. Ou um filho desobediente, trazendo-o de volta para se reconciliar com seu pai. Porém, as enfermidades são os resultados do diabo e a queda. Aí, hoje, nós temos os melhores médicos que já tivemos. Nós temos a melhor ciência médica, os melhores hospitais que já possuímos, e mais enfermidades do que já tivemos. E no dia quando temos a melhor ciência médica que já tivemos, eles estão constantemente construindo instituições para os incuráveis. Bem quando temos o melhor trabalho científico nas aflições e doenças que já tivemos, construindo instituições anualmente para os incuráveis. Mas nunca houve nada que chegasse diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele não fosse mais do que capaz de enfrentar. E ele é simplesmente o mesmo hoje como ele foi ontem e será para sempre. E ele prova isso e você verá noite após noite. E se não for assim, então você tem direito de duvidar. Alguém disse, as curas são duradouras?
Elas duram tanto quanto durar a fé. Mas quando a fé falha, então sua cura falhará. Você diria que cada pessoa que vai ao altar e se converte seria cristã em todos os seus dias? Ele poderia ser, esta noite, um filho de Deus e amanhã ser um filho do diabo. É quando ele perde a fé em Deus, aquilo o envia de volta. E qualquer poder que puder curá-lo aqui nesta plataforma pode mantê-lo bom. Esta é a razão que fiz esta afirmação, que nada vem aqui que não seja libertado aqui. Fora daqui, fica de acordo com sua fé se isso permanece. Já vi pessoas chegarem à plataforma completamente cegas e lerem esta mesma Bíblia, em menos de 5 dias voltarem de novo simplesmente tão cegas como eram. Por que elas leram aqui? O poder do diabo reconheceu aquele dom de Deus e ele teve que sair. Agora, eu sei que isto é uma afirmação e tanto para se fazer, mas eu sei onde estou firmado. E eu sei em quem eu tenho crido, e eu conheço seu poder para curar. Alguém disse, não há muito tempo atrás, quando eu estava em Phoenix, as filas de oração iam até as ruas. Eles não podiam nem mesmo entrar no auditório. Entrando na fila, alguém disse, o senhor não tem receio, irmão Branham, de se colocar ali diante de todas aquelas coisas e reconhecer que os críticos estão ali de pé e os repórteres dos jornais assim por diante para criticar? Eu disse, eu não tenho medo desde que eu sinta que ele está próximo. Porém, se eu não puder senti-lo, eu sairei da plataforma e irei para casa. Ninguém pode fazer nada. Tudo tem que vir de Deus. Por exemplo, nós tomaremos para falarmos por alguns momentos sobre câncer. Parece ser um dos maiores inimigos hoje. O que é um câncer? De onde ele veio? Tumor, catarata, úlcera, pneumonia, tuberculose. Todos estes nomes são nomes medicinais que a ciência da medicina colocou neles. A Bíblia declara que eles são demônios. Por exemplo, o câncer. O que é um câncer? Ele geralmente vem de uma lesão. Todas as coisas naturais da Terra tipificam as espirituais. Tudo no natural tipifica o espiritual. Você sabe disto, a maioria de vocês. Por exemplo, quando um bebê nasce e quando um filho nasce de Deus, quando um filho nasce no reino de Deus, a Bíblia diz, são 3 os que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, é alguém que está enfermo ou algo assim. Por isso, apenas me dê sua atenção. Se você perder estas coisas, provavelmente você perderá sua cura completamente. São 3 os que testificam no céu. Agora, quando estamos nossa conversão, o elemento veio do corpo de Jesus Cristo. Quando ele morreu, havia água, sangue e espírito. E estas 3 coisas formam um novo nascimento. Isto está certo, ministros? Estes 3 elementos formam um novo nascimento. Água, sangue e espírito. Isso forma o nascimento natural quando um bebê nasce. O que é a primeira coisa? Água, sangue, vida. Todas as coisas naturais tipificam as espirituais. E um câncer no natural, no espiritual, ele é um diabo. Ele tipifica o animal e a ave que comem carne podre, comem coisas mortas. O câncer vem de uma lesão. Por exemplo, minha mão, nela não existe câncer algum. E pode ter em alguma ocasião. Bem, o que causa um câncer? É alguma célula, um germe em meu corpo que se apostata, recebe uma lesão ou algo que se estabelece. E daquele germe ou célula começa uma multiplicação de células multiplicando.
e isto forma um câncer e começa a comer dentro do corpo. Agora, cada vida e cada pedacinho de vida que existe vem de um germe. Você mesmo veio de um germe de vida. Você veio uma vez, você era apenas um pequenino germe, tão pequeno que não podia ser visto pelo olho natural. Você veio de seu pai. Você não é nada, não tem nada do sangue de sua mãe, de modo algum. A célula sanguínea vem através do sexo masculino. E então, daquele germe, veio a multiplicação de células. E tudo conforme a sua espécie. Um germe do cachorro produzirá um cachorro. De um pássaro. De um humano. Se nada interromper aquilo, o programa de Deus, nada o interromper, isso trará uma criança normal e perfeita. E ela crescerá até se tornar um adulto normal e perfeito, se nada o interromper. Mas quando algo o interrompe, então está fadado a ser o mal que interrompeu o programa de Deus. Deus não cuidava que você fosse doente. Deus o fez à semelhança dele. Ele quer que você esteja bem. Ele tem feito tudo que ele pode para mantê-lo bem. E Satanás está contra você. Portanto, este câncer, ele começa, ou este tumor, seja o que for, de um germe, ele começa a multiplicar. Como um tumor se torna maligno, assim por diante. Ele é um corpo, exatamente como você é de um corpo. Ele tem um espírito exatamente como você é um espírito, só que ele não tem alma. Mas ele tem uma vida como você tem uma vida. E, portanto, então, em você, em sua carne, existem duas vidas. Uma é você e a outra é outro ser, células que se multiplicam, fazendo crescer um corpo exatamente como você cresceu em um corpo. Isso está certo? Bem, então o que faz isso? O diabo. O germe é uma vida. Primeiro, o germe é uma pequenina célula com vida em si. E aquela vida só pode vir de dois meios, ou de Deus ou do diabo. E você veio do germe da vida através de Deus. O câncer, tumor ou assim por diante vem do germe de vida através do diabo. E ele está tentando destruir sua vida. Ele devora sua corrente sanguínea e de maneiras diferentes ele opera em você. Portanto, eu sei que eles são demônios. Jesus Cristo os chamou de demônios e o que ele diz é a verdade. Eles são o diabo. O diabo é um atormentador. Ele está aqui para dilacerar seu corpo, para devorá-lo, para destruí-lo, encurtar seus 70 anos, se ele puder. Esta é a razão pela qual, quando este anjo de Deus desce onde estou, eu nada sei sobre qualquer um de vocês. Mas esta é a razão que ele lhe diz o tipo de enfermidade que você tem em seu corpo, porque aquela vida está sujeita à vida que Deus tem enviado para discernir isto. E então as coisas que você tem feito em sua vida, isto é feito através do poder de Deus, então eu posso dizer se está ali ou se já passou. E vocês podem ver isso através de resultados físicos mostrados. Você pode ver o paciente quando seu corpo se endireita e fica normal, seus olhos se abrem ou seus ouvidos são destampados. Agora, o que é isto? Diga-se um homem como o garotinho aqui, ou eu creio que alguns de vocês estavam no tabernáculo há algumas noites atrás para ver. Há uma fotografia aqui, apresentada pela Tribuna de Chicago, de 9 mudos que eles enviaram ali, que saíram da instituição, nasceram surdos e mudos, um deles surdo, mudo e cego. Agora, talvez alguns dos administradores leram aqueles bilhetes para você. Agora, aquelas pessoas, jornais como Tribuna de Chicago, não são fanáticos. Aqueles casos são absoluta e completamente examinados antes que possam ser colocados em um jornal assim, como Waukegan Sun ou Post-Dispatch, ou quaisquer desses jornais. Não é fanatismo. Não é algo planejado, um credo lendário ou uma teoria. É o poder do Deus Todo-Poderoso. E Ele está aqui para confirmar isto esta noite e o fará. Então, logo que a nossa audiência estiver com uma só mente e um coração,
Se este grupo de pessoas assentadas aqui, provavelmente aqueles que estão para receber oração esta noite, que estão para vir à plataforma, se estiverem em um coração, em um acordo, apenas nos próximos 5 minutos, não haverá nenhum deles nessas cadeiras de rodas ou nas macas. Se eles crerem que isto é a verdade, e enquanto estiverem vindo um por um esta noite à plataforma, se eles, cada um, não for tirado dessas cadeiras de rodas e macas e coisas assim e sair andando por esta plataforma normal, então você poderá dizer que estou errado. E eu me refiro a Deus, o qual Ele é infalível. Você será curado. Agora Ele está aqui para tornar sua palavra verdadeira. Cada palavra dita por Deus é a verdadeira. Mas você tem que não crer nela pela metade, você tem que conhecê-la. Certas pessoas chegam e dizem, eu creio. Elas acham que creem, mas se você encontrasse uma em 1000 que realmente cresce, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós somos controlados, nossos corpos são, através de 5 sentidos. Quantos sabem que isto é a verdade? Deixe-me ver sua mão. 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. Esses controlam o homem natural. Agora existe outro homem no lado interior, o qual é o homem de fé, o espírito. Ele possui 2 sentidos. Um deles é a fé, o outro é a incredulidade, os quais formam o número perfeito de Deus, 7 sentidos que você tem. Agora, qualquer um de vocês aqui com certeza juraria através de seus 5 sentidos. Agora observe isso só um momento. Poderia se colocar aqui de pé só um instante, Dr. Coble? Agora eu creio que é um homem de pé na minha frente, usando um terno enxadrezado, está usando óculos, com uma gravata vermelha. Quantos acham que eu estou certo? Vejamos suas mãos. Bem, como vocês sabem que é um homem aí de pé? Porque vocês o veem. Isso está certo? Agora, esta é a única maneira, o único sentido que eu tenho agora, que me diria que há alguém ali de pé, porque eu o vejo. A visão o declara. Bem, eu não o vejo agora, mas eu ainda creio que ele está aí. Agora você diz, ver é crer. É? Eu creio que o Dr. Coble está aí de pé agora e eu não o vejo. Porque eu possuo um sentido individual fora da visão, é chamado tato, e eu sinto que ele está aí. E eu sei que é o Dr. Coble, não é o Dr. Bosworth, porque o Dr. Coble tinha um pequeno testamento em sua mão, e continua ali. Então eu fiz esta declaração certa vez e alguém passou outra pessoa de modo despercebido para mim. Mas eu observei que o Dr. Coble tinha esta pequena Bíblia em sua mão, e é o Dr. Coble. Agora, a única maneira que eu pude dizer que ele estava ali de pé foi através do sentido do tato. E eu sei que é verdade. Mas agora eu não o sinto de modo algum. Aquele sentido está morto para mim, mas eu sei que ele está ali porque eu o vejo. Vem o que quero dizer? Existem 2 sentidos distintos do corpo que dizem que ele está ali. Um deles o vejo, o outro o sinto. Agora acontece, fique só mais um momento aí mesmo de pé, irmão. Agora eu tenho outro sentido e esse é o da audição. Toque música de alguma coisa. Quantos creem que é a música tocando? Vejamos sua mão. Você a vê? Quantos veem aquela música? Você a cheira? A prova? A sente? Bem, como você sabe que é música? Você possui... E se alguém não tivesse este sentido de audição agora, aqui? Eles não saberiam que aquela música está tocando. Aquele sentido está morto para eles. Eles não poderiam ouvi-la porque eles não podem ouvir. Mas você que tem o sentido de audição sabe que está tocando porque você a ouve. Você não pode vê-la, você não pode senti-la, você não pode cheirá-la, você não pode prová-la, mas você pode ouvi-la. Agora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
provam, sentem, cheiram ou ouvem. Mas o sentido da fé é justamente tão real como é sua visão ou qualquer outro de seus sentidos. Vem o que quero dizer? Você crê, você simplesmente... Não há ninguém que possa fazê-lo duvidar, porque você possui aquele sentido que lhe diz que é assim. Você diria, aquela camisa era branca. E se eu lhe dissesse que fosse vermelha? Bem, você não creria nisto porque é branca. Seu sentido da visão lhe diz que é branca. Seus olhos dizem assim. Bem, agora, se você crer, você que está aqui para receber oração, seja você quem for, se você crer esta noite que você será curado tão positivamente como sua visão declara que aquela camisa é branca, a obra é feita neste momento. Obrigado, Dr. Cobble. Isso é certo. Fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que se não veem, provam, sentem, cheiram ou ouvem. É outro sentido, está em outro estado. Não é nada natural. Você não pode receber nada de Deus somente pela fé. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Pela fé, Moisés recusou ser chamado o filho da filha de Faraó. Pela fé, Gideão fez assim e tal. Pela fé, a única maneira. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se você deseja agradá-lo, você deve chegar a Ele com fé, crendo que sua palavra é verdade. Porque é que eu estou aqui de pé fazendo esta declaração de palavras e dizendo que nada pode vir a esta plataforma sem que seja diagnosticado e declarar as enfermidades, os segredos dos corações? E não importa o quanto esteja aleijado, não há ninguém que já esteve em outras reuniões que não saiba que todas as vezes eles são curados. Por quê? Quando o anjo se encontrou comigo, ele disse, se você fizer com que as pessoas sejam sinceras, ou se você for sincero e fizer com que as pessoas creiam em você, nada fará frente à sua oração. Eu creio nisto. E se eu puder fazer com que você faça a mesma coisa, Louisville, Kentucky será sacudida como nunca foi antes. Este é um desafio. Mas o que estou tentando fazer esta noite é fazer com que você veja o que quero dizer. Então, quando você chega aqui e é libertado, firme-se bem naquela palavra. Ele é o sumo sacerdote de sua confissão. Deus nada pode fazer para você até que primeiro você confesse que Ele é. Então, quando você confessa, então creia, atue nisso e permaneça com isso, e Deus o trará à luz. Você crê nisso? Verdadeiramente. Aqui, não há muito tempo atrás, em Fort Wayne, Indiana, por falar nisso, eu tenho uma pequena declaração ali, Dr. Bosworth, no bolso de meu, sobretudo. Eles atrarão para o Senhor da reunião que acabamos de sair no We the People. Eu creio que foi uma garotinha cega que eles publicaram. Sairá no We the People agora, um livro que vai em todo o mundo. Tem um repórter de jornal que escreveu uma declaração crítica. Disse, a garota alegou estar curada e não estava. E a garotinha tem as declarações do médico e assim desse jeito e publicou isto. E então eles examinaram e agora foi até para o We the People. Deus moverá e não há ninguém que pode... Eu deixarei que o Dr. Bosworth leia para vocês, talvez no culto de amanhã à tarde. Isto há pouco foi enviado pelo jornal de Fort Wayne, ali. A senhora Bosworth, na reunião, eles estavam indo, alguns deles estavam dizendo... Havia um homem assentado ali com esclerose múltipla, estando paralisado por 10 anos. E ele teve uma paralisia progressiva, entrou em sua espinha, ele era um homem de negócios na cidade. E não sabiam, eles o mantinham assentado ali, e eles tinham visto muitos nas cadeiras de rodas e pessoas aflitas, libertadas. E naquela noite, uma pequena garota estrábica no fundo do edifício viu muitas pessoas sendo libertadas, estrábicas. Eu nunca vi nenhuma criança estrábica chegar à plataforma que não fosse curada. E nós vimos mais do que 300 casos de estrabismo curados em um espaço de menos de 6 meses. Nós fizemos registro disto. 40 mil testemunhos aos enfermos, até a data de cura, testemunhas assinados pelos médicos e assim por diante. A hora está aqui, gente. O tempo está aqui. Eu digo isto e você pode me marcar como um fanático se você desejar. Eu creio que isto indica a segunda vinda de Jesus Cristo.
Amém. Pois haverá sinais e maravilhas. E a coisa é que, se você não está no reino de Deus, faça força para entrar nele. Com certeza tenho algum conhecimento do que estou falando. Ou Deus nunca honraria a minha oração para fazer o que ele faz. E você é fora do reino. Procure a Cristo como seu refúgio agora, enquanto é tempo e enquanto você tem a oportunidade. Eu nunca esquecerei uma declaração. Certa vez eu estava de pé em... Por falar nisto, para terminar de lhes contar da garotinha em Fort Wayne, a senhora Bosworth lhe disse, querida, ela estava vendendo literatura lá no fundo do edifício. Ela saiu dali chorando, disse, senhora Bosworth, essa é a esposa do irmão Bosworth, disse. Eu vi todas estas pessoas estrábicas curadas. Ela era uma jovem com cerca de 18, terrivelmente estrábica. Disse, se eu pudesse apenas entrar ali e conseguir entrar naquela fila de oração, mas não consigo nem mesmo arranjar um cartão. A senhora Bosworth, com compaixão, sentiu piedade da mocinha. Ela disse, querida, se você der a volta bem onde você puder vê-lo, e realmente, não apenas imagine agora, mas creia com todo o seu coração que aquilo é um dom de Deus, eu lhe asseguro que ele a chamará em alguns minutos. Eu estava orando pelos enfermos na plataforma, tinha minhas costas viradas para a garota. De repente, eu senti aquilo se manifestar, a fé se movendo. Eu olhei por ali, não pude captar, haviam muitos de pé e estava muito congestionado. E eu sabia que estava vindo dali, e eu tentei discernir que tipo de espírito era aquele. Veja, sua fé havia movido aquela categoria. E quando eu virei, eu finalmente a encontrei, 2 vezes a distância deste edifício. Localizei onde ela estava vestida de casaco verde. Eu disse, a jovem de pé ali atrás, estrábica, e de casaco verde, não tenha mais medo, Deus a curou. Seus olhos ficaram perfeitamente normais. Este é apenas um dos milhares de casos que aconteceram dessa maneira. Agora, se pudermos ter a reunião, se vocês puderem se reunir e apenas lançarem fora o que vocês pensam ser isto ou aquilo, simplesmente colocar isto de lado, não venham apenas observar, venham crendo e vejam se aquelas mesmas coisas não acontecem bem aqui no edifício. A primeira vez, quando me encontrei com o Dr. Bosworth aqui, foi em Miami. Estávamos tendo reunião. O Dr. Bosworth, internacionalmente conhecido, 40 anos de experiência no ensinamento da cura divina. Ele pensou que um dia Deus enviaria o dom para a igreja. E então, quando ele ouviu dizer que eu estava lá embaixo, ele apenas pensou, bem, aí está novamente, apenas alguém pregando a cura divina. Ele veio à reunião certa noite, e chegando à reunião, estávamos tendo o que chamam de a fila rápida. Milhares estavam de pé. Naquela tarde, 2 rapazinhos na WBAY, estação radiodifusora, foram entrevistados. Tinham nascido cegos. Ambos obtiveram suas visões e eles estavam com eles, ali embaixo, na estação de rádio, fazendo uma entrevista. Então, o irmão Bosworth veio à reunião. E aconteceu de ser que, enquanto a fila rápida começava, haviam vários milhares que haviam de passar naquela noite. Somente impunhamos as mãos sobre eles enquanto passavam 4 lado a lado. Faziam passar uma garotinha ali. Eu nunca me esquecerei da criança. Ela era uma coisinha linda. Ela era uma pequena menininha loira, sem um dentinho na frente, e tinha uma manicure nova em seu cabelo. Ou seja, como se chamam essas coisas que as mulheres colocam em seu cabelo. Eles a faziam... Ela estava usando braçadeiras até sua pequena cintura aqui. E eles a faziam passar na fila e eu impunha as mãos nela. Ela saía da plataforma e a faziam voltar na fila. Ora, aquela pobrezinha. E ela continuava passando. E então alguém a trazia para passar e impunham as mãos nela. E quando ela passou novamente, ela olhou para cima, como um daqueles sorrisinhos largos, você sabe, e sem aquele dente. E algo simplesmente disse, pare a criança. Eu disse, querida, eu vi que ela não tinha fé para ser curada naquele momento. Mas veja, é para isto que é o dom. Aqui na plataforma você observa como ele, às vezes, você tem que fazer funcionar. O povo diz, eu creio, irmão Branham, mas aqui estão eles, aqui embaixo, e é aqui onde eles deviam estar, aqui em cima.
Bem, então, essas coisas de declarar as enfermidades deles e o segredo dos corações deles, a fé cresce até eu fazer com que a pessoa creia em mim. Foi isto que ele disse. Se você conseguir fazer com que as pessoas creiam em você, então ser sincero quando orar, nenhum demônio pode se manter ali, então. Ele tem que conhecer o mestre. Então, e eu sei que ele me disse aquilo. E quando posso fazer com que aquele paciente chegue ao ponto que sua fé chega a isto, isso é o que me dá uma fé perfeita. Eu nunca vi isto falhar. E nunca falhará. Não pode falhar. E então, quando a garotinha, eles a faziam passar ali, eu disse, querida, fique bem atrás de mim. E ela ficou ali atrás, apenas se segurando. Ela segurava na extremidade do meu paletó. Eu disse, ore, querida. E ela ficava com a cabecinha inclinada, orando. E o irmão Bosworth estava sentado, vendo tudo isto, continuava um pouquinho céptico. E ele estava observando, porque ele estava ali apenas observando o final da reunião se desenrolando. E ela estava... Foi a última noite, eu creio que foi. E ela estava segurando em meu paletó, e eu apenas continuei orando. Eu tinha me esquecido da criança. Eu virei novamente e eu disse, querida, continue orando, assim. E após algum tempo eu comecei a sentir que aquela fé começou a manifestar-se como uma batida de coração. Pam, pam, pam. E quando começou a fazer assim, eu virei para ela e eu disse, agora, queridinha, e eu coloquei minhas mãos sobre ela e pedi ao Senhor Jesus. Eu disse à mãe, eu disse, agora, tire as braçadeiras dela. Ela disse, mas irmão Branham, vou lhe dizer, ela... Eu disse, não duvide disso, senhora. Faça o que lhe foi dito para fazer. Ela foi até ali e tirou as braçadeiras da criança. Ali desceu ela segurando aquelas grandes braçadeiras para o povo assim, perfeitamente normal. Apenas tão normal quanto ela podia estar, aquelas perninhas. É isso certo, Dr. Bosworth? E seguimos em frente com a reunião. Em alguns momentos eu fiquei, 2 vezes a distância, ou talvez mais, deste edifício, sob uma grande tenda, como de circo, onde o povo estava de pé, para fora até nas estradas, lá no Princess Garden. Então, de volta, eu senti algo se manifestar, começou novamente a fazer... Eu sabia que era a fé. Não dava para eu distinguir exatamente de onde ela estava vindo. Eu continuei a virar, a olhar, porém o povo passava tão rápido, e com eles chorando, tentando tocar você e coisas tais. Após algum tempo, localizei aquilo bem na direção de trás, um companheiro de camisa branca. Eu esperei para descobrir que tipo de espírito o havia amarrado. O homem era aleijado. Ele havia caído de um cavalo poucos anos antes daquilo. Era um comerciante em Miami. Sua mão estava aleijada e seu braço assim. Ele veio como crítico para criticar a reunião. E então ele começou a ter fé. Eu parei e disse, o senhor aí atrás, o quarto da fileira, indo nesta direção, de camisa branca, fique de pé. Jesus Cristo o curou. E quando ele se levantou, suas mãos se levantaram. Sua pequena esposa pintada, você acharia que ela fosse uma santa roladora, como o irmãozinho disse esta manhã em seu programa radiofônico, ao ouvi-la gritar. Ali estava ele, perfeitamente liberto. O irmão Bosworth investigou o caso, então ele veio a mim. Ele perguntou ao homem tudo a respeito, e quando ele veio a encontrar isto desta forma, ele me perguntou, como o senhor sabia que aquele era o homem? Eu disse, senhor, eu comecei a ficar fraco. Eu sabia que isso estava vindo de alguma parte. E ele disse, foi ao microfone, ele disse, isso prova que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso prova. Disse, agora o dom que estava em Jesus Cristo seria como todo este oceano aqui, batendo contra a costa. O dom em nosso irmão seria como uma colher cheia de água tirada dele. Mas a mesma química que estivesse na colher cheia de água, o mesmo tipo de química é que está no oceano inteiro. Isso é certo. E eu podia me sentir enfraquecendo mais, e ali estava o homem perfeitamente libertado. Agora, isto aconteceu centenas de vezes. E há pessoas neste edifício, eu creio, que estiveram em outras reuniões para testemunhar. Eu tenho amigos aqui que já estiveram em outras reuniões, que poderiam testemunhar e dizer que esta é a verdade. Levantem suas mãos se vocês estão aqui. Agora você pode ver, a Bíblia diz, por boca de 2 ou mais testemunhas. Agora, quando vocês podem ter a mesma coisa aqui em Louisville, não há necessidade alguma de alguém sair daqui sem ser perfeitamente libertado.
Eu posso não ter o tempo para todos na plataforma, mas cada um pode ser beneficiado com isto. Se Deus pode provar a si mesmo aqui ser Deus, e o que foi confirmado que o que eu disse é a verdade, então creia em Deus. Então haja com sua fé e coloque sua fé em ação viva, e Deus operará em você aí mesmo e deixará você bom. Hot Springs agora eu creio que foi em Little Rock. Certa noite, encheu tanto de ambulâncias que bloqueavam até os carros da rua. Tiveram que trazer a polícia até ali para fazê-lo sair da esquina, bem abaixo do castelo em Little Rock, Arkansas. O reverendo Sr. Brown era um dos pastores ali. Se você deseja obter esse testemunho, escreva ao reverendo G.H. Brown, Rua Victory 505, Little Rock, Arkansas. E ouça isto. Fala-se de poder do demônio. E apenas, aquela foi mais ou menos a minha quarta ou quinta reunião, cerca das 11 horas, minha mão estava muito dormente. Às vezes, quando vou para casa, minha mão está tão dormente inteiramente até eu ter que deixar escorrer água quente nela por aproximadamente meia hora para começar a senti-la novamente, do físico. Se tem um relógio, eu seguro na mão das pessoas, com esse aí em cima, faz o relógio parar de funcionar de uma vez. Eu tenho um relógio Longines, agora, acabou de chegar da fábrica. Eu o toquei. Que reação física ou o que acontece com a mecânica, eu não sei. Mas o Sr. Brown disse, desça até o porão, irmão Branham, do auditório. Ele disse, eu tenho um caso aqui embaixo que o senhor nunca viu nada assim. Bem, eu desci enquanto eu estava descansando. Eu já vi algumas coisas horríveis, mas eu nunca vi nada justamente assim. Eu já fui em instituições onde jovens mulheres que usaram urinóis, sujando suas faces, doentes mentais. Já vi coisas horríveis, mas nunca nada assim. Deitada no chão havia uma mulher com cerca de 30 anos de idade, 35, uma mulher de aparência forte, e suas pernas estavam esticadas bem para cima, assim, e estavam sangrando. Havia um homem de pé nas escadas, apenas um bom irmão de Arkansas, de macacão e camiseta azul. E amigos, vou contar, às vezes os melhores corações batem sob aquilo. Isso é certo, isso é verdade, eu creio. Eu não gosto de nada fingido. Eu gosto de verdadeiros e antiquados homens e mulheres. Isso é certo, salvos por Deus, nascidos duas vezes. E ele estava ali de pé com suas velhas roupas de aparência desbotada. Eu disse, como vai? E ele disse, boa noite, o senhor é o irmão Branham? Eu disse, sim, senhor. Disse, eu pensei que o senhor fosse. O sistema PA estava ali embaixo também. Eles tinham um grupo de loucos de um lado, mas eles não podiam deixar esta mulher com ninguém. Foi necessário 8 ou 10 homens para trazê-la até ali. Eles não puderam trazê-la em uma ambulância. Eles não queriam colocá-la em uma ambulância, e eles enviaram alguém ali em um carro, e ela quebrou todos os vidros do carro, a chutes, e aqueles homens tentando segurá-la no carro. E ali estava ela deitada de costas. O médico lhe havia dado algumas injeções. Sua mudança prematura de vida lhe havia deixado assim. E ali estava ela deitada de costas, e eu disse, bem, eu irei e verei se sinto alguma vibração. Ele disse, irmão Branham, não vale, disse, ela mata o senhor. Eu disse, penso que não, simplesmente assim. E eu fui, ela estava deitada ali olhando para mim como que piscando seus olhos, fitando. E eu disse, boa noite. Ela não disse uma palavra. Eu segurei em sua mão e eu disse, boa noite. Disse, ela não sabe nem seu próprio nome, irmão Branham. Ela não sabe faz 2 anos. E eu segurei em sua mão e apenas pela bênção de Deus aconteceu de eu estar atento. Ela simplesmente me deu um puxão com as 2 mãos assim, e ela teria provavelmente quebrado os ossos do meu corpo. E eu tirei meu pé e pegou bem de travessado no peito. Ela simplesmente me puxou até embaixo, com um puxão me afastei dela, e então, quando corri dela para chegar nas escadas, eu vi uma cena que eu nunca tinha visto antes. Aquela mulher com seus 2 membros levantados para o ar assim, veio atrás de mim, de costas, como uma cobra. Podia-se ouvi-la rastejando assim no chão. Agora isso é o diabo. Você pode dizer outra coisa, o que você desejar, mas aquela mulher estava amarrada pelo diabo.
ela veio a mim de costas como uma serpente, e ela chegou ali e se chocou contra o chão assim. Ela virou-se e colocou seus grandes membros fortes chutou assim. Havia um banco que estava ali, ela bateu nele com sua cabeça, o sangue fluiu do lado da sua cabeça e arrancou um pedaço dele. E ela o agarrou em sua mão, o jogou em seu marido e atingiu a parede. E o reboque caiu da parede onde ela atingiu com uma terrível maníaca, 20 vezes sua força, provavelmente. E ali, aquela grande, de todos os modos, ela era mulher de tamanho razoável, forte. E então ela começou a fazer um barulho muito estranho, assim. E desse jeito. Eu olhei para ela e pensei, ora, eu nunca vi nada. Deus tenha misericórdia de um pobre ser humano amarrado assim. E o homem começou a chorar. Ele se aproximou e colocou suas mãos ao redor, seus braços ao meu redor. Disse, irmão Branham, quer dizer que não há nenhuma vibração? Disse, e eu não sei o que vou fazer. Ele simplesmente começou a chorar. Ele disse, ela tem 5 criancinhas em casa. Ele disse, ela tem sido uma boa mulher. Disse, ela rastelou esta velha terra e me ajudou na plantação de algodão. E disse, quando ela ficou doente, disse, eu fiz tudo o que pude fazer. Eu vendi minha fazenda. E disse, para trazê-la até aqui, irmão Branham, eu só tinha uma coisa que restava, 2 mulas. E eu as vendi para que o irmão a trouxesse 200 milhas para trazê-la até aqui. E agora ela quebrou os vidros do carro a chutes, é por isso que seus membros estão sangrando. Disse, ela está de costas faz 2 anos e nem mesmo sabe seu próprio nome. Eu disse, bem, irmão, com certeza Deus pode curá-la. E mais ou menos nesse momento ela virou. Ela disse, William Branham, você não tem nada a ver comigo. Eu a trouxe aqui. Ele disse, ora, eu disse, esse não é ela. Esse é aquele demônio falando através dela. Isso é certo. Eles reconheceram. Eles conhecem. Ele disse, ora, irmão Branham, essa é a primeira palavra que ela fala em 2 anos. Eu disse, o diabo está simplesmente usando seus lábios, exatamente como aquele no caso da legião. Ela veio rastejando assim até chegar a mim e disse, você não tem nada a ver comigo. Rastejando assim. Eu disse, irmão, o senhor crê na história que me ouviu contar sobre a vinda daquele anjo? Ele disse, com todo o meu coração, ele disse, enquanto colocava seus braços ao meu redor. Eu fui até o degrau do canto, eu orei com todo o meu coração ao Senhor Jesus. Eu disse, Deus, vê esta pobre mulher, 5 pequenas crianças inocentes em casa, sem mãe, e um bebê amamentando. Eu disse, o que pode acontecer? Ó Deus, tem misericórdia. E o Espírito do Senhor desceu, e eu pedi ao diabo para deixar a mulher. Voltei e disse, agora o senhor crê nisto? Ele disse, com todo o meu coração. O que devo fazer com ela, irmão Branham? Eu disse, leve-a de volta. Leve-a diretamente de volta ao sanatório. Eu disse, se o senhor não duvidar de nenhuma só coisa que eu lhe disse, observe o que acontecerá. 2 meses depois daquilo, eu estava em Jonesboro, Arkansas, ali onde muitas coisas estavam acontecendo. Umas 28 mil pessoas haviam se ajuntado na cidade. E eu estava falando e eu vi empurrando ou fazendo sinal com as mãos para mim, certa mulher. Ela disse, o senhor não me reconhece, irmão Branham? Eu disse, não, senhora. Ela se encontrava assim e todos... Disse, todos vocês me desculpem. Ela disse, eu apenas queria vê-lo. E eu vi alguém sorrindo, era seu esposo. E ali ela se encontrava completamente normal e com sua mente sã, com seus 5 filhinhos simplesmente tão perfeita o quanto podia. Eles a tinham levado de volta, ela não chutou o carro nenhuma vez na volta. Eles a colocaram de volta em uma cela acolchoada. Na segunda manhã, eles entraram para alimentá-la e ela estava sentada. E na terceira ou quarta manhã, eles a dispensaram como uma pessoa sã e a enviaram para casa para seus filhos. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Veja, amigo, os demônios reconhecem o poder de Deus, algumas vezes antes que ministros reconheçam e cristãos. Você sabia disto? Muitas vezes, leia a Bíblia. Quando o sacerdote disse isto, ele é Beelzebu. O diabo disse, nós sabemos quem és tu, o Filho de Deus, o Santo de Israel. Isso é certo? Vocês recordam quando Paulo e Silas, quando os ministros disseram que eles eram impostores? Aquela adivinhazinha disse que eles eram homens de Deus, que tinham o caminho da vida.
Se não estou enganado, o reverendo Hooper, de Phoenix, Arizona, assentado atrás no edifício, ele pôde verificar aquela afirmação. O senhor não estava ali naquela noite, reverendo Hooper? Aí está um homem que estava ali quando isso aconteceu. Escreva ao reverendo G.H. Brown, Rua Victory, 505, Little Rock, Arkansas, e peça-lhe o testemunho. Deixe-o enviar para você, deixe o sanatório testificar disto. Este é um dos milhares. Só mais uma vez. Um dia após isto, o anjo do Senhor entrou no edifício e então vou começar a fila de oração. Eu desci até Eldorado. Estou para estar ali na pista de corridas umas 2 noites. Então, logo eu sair daqui, eu irei a Shreveport e então a Eldorado e assim por diante. Eu fui a uma igrejinha. Eles disseram, se o senhor vier falar nesta igreja, milhares haviam enchido a cidade. E o repórter tinha se convertido nesta foto, o proprietário do hotel, ambos ao mesmo tempo. Eles queriam saber como encontrar Jesus, sendo membros de igrejas fazia anos, mas quando eles viram a obra de Deus, o que Deus estava fazendo com isto, no meio de seu povo, eles me chamaram em um quartinho e eu estava pregando. E quando eu saí, haviam 4 homens reunidos ao meu redor. Começaram a sair pela porta e de pé na chuva ali fora, segurando lonas sobre seus entes queridos e tudo mais, por quadras e quadras. O povo esperando. Nenhum lugar para ir. Não podiam nem mesmo entrar. Não havia lugar. Nenhuma casa particular. Eles haviam colocado jornais, seguravam lonas quando o chuvisco caía, criancinhas aleijadas e esperando por sua vez para tentar entrar na fila de oração. Vou lhe contar, irmão, esse é povo que ama a Deus. Isto é certo. Eu nunca esquecerei. Tantas coisas fenomenais, místicas aconteceram pela fila. Eu comecei a sair do edifício, o povo chorando, apertando, tentando chegar onde ele estava, sim. Estavam com esta fila se movendo em direção ao carro. Eu continuei a ouvir alguém gritando, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E eu olhei ao redor. Eu podia ouvir isto em algum lugar. Parecia que algo pulava em meu coração. Eu olhei, de pé bem de um lado, em Arkansas, eles têm uma lei que os negros e os brancos não podem se misturar. De pé de um lado havia um homem de cor, segurando apenas um bonezinho em suas mãos, ali de pé na chuva, e a chuva batendo em sua face. Sua esposa gritando, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu pensei no cego Bartimeu, e eu comecei a seguir em frente. Parecia que algo me dizia para não fazer aquilo. Centenas deles apertando. Eu disse, eu quero ir até onde está aquele homem de cor. Eles disseram, irmão Branham, o senhor não pode fazer isso. 2 deles eram policiais. Eles disseram, o senhor daria começo a um tumulto racial neste momento. Disse, o senhor não pode fazer isso. Eu disse, mas o senhor está me dizendo para ir onde ele está. E eu simplesmente saí de lado e fui até ali. Eles formaram um pequeno círculo. E eu a ouvi dizer quando eu cheguei, a velha esposa, ela disse, aí vem o pastor, querido. Mas que coisa. Eu me aproximei até onde ele estava. Ele disse, é o senhor, pastor Branham? E eu disse, sim, senhor. Ele começou a me apalpar na face com sua mão. E ele disse, pastor, o senhor tem 1 minutinho para ouvir minha história? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, pastor, ele disse, minha velha mamãe era uma boa mulher religiosa. Disse, ela nunca me disse uma mentira em toda a sua vida. Disse, agora tem uns 10 anos que ela morreu. Disse, eu nunca sequer ouvi falar do Senhor em toda a minha vida. Disse, eu moro cerca de 100 milhas daqui. E disse, ontem à noite, disse, tem muitos anos que estou cego. Disse, ontem à noite eu acordei e de pé ao lado de minha cama estava minha velha mãe. E ela disse, querido filho, vá até Eldorado, Arkansas, e pergunte por alguém chamado Branham. Disse, o Senhor deu o dom da cura divina. Você receberá a sua visão. Oh, que coisa! Pareceu que meu coração ficou deste tamanho. Eu vi que Deus estava falando. Se o homem não crê, Deus declarará isso de alguma maneira ao honesto de coração. Ele o fará. Eu coloquei minhas mãos sobre ele e eu disse, irmão, o Senhor Jesus, que lhe deu esta visão, está aqui de pé agora para curá-lo. E eu tirei minhas mãos dele,
Segurei em sua mão. A catarata estava morta. As lágrimas vieram e rolaram em sua face. Ele disse, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Ela disse, sua esposa disse, querido, você está enxergando? Disse, sim, eu vejo. Disse, oh, você está realmente enxergando, querido? Disse, sim. Disse, aquele é um carro vermelho parado ali. Oh, que coisa! Ela simplesmente começou a gritar assim. E então eles me agarraram e me levaram para o carro. Mais tarde, eu desci de um avião perto de Memphis, Tennessee. Certa noite, eu comecei a entrar e ouvi alguém gritar, olá, pastor Branham. Eu fui até ali e quem era? Ali estava ele, normal, podia ler sua Bíblia ou qualquer coisa. Eu penso, sublime graça do Senhor que é um infeliz. Ele continua o mesmo esta noite como ele foi então. Ele está aqui, amigos. A única coisa que lhes peço para fazer é crer que eu lhes disse a verdade. E observe o poder do Deus Todo-Poderoso operar como eu disse. Se ele não operar, então você pode dizer que o irmão Branham é um falso profeta. Se ele operar, então você creia em Deus para seu testemunho. Vamos inclinar nossas cabeças. Nosso Pai Celestial, oh, eu penso, algum dia, quando chegarmos no fim da jornada e eu chegar à tua casa, eu oro para que tu me deixes entrar e eu possa ter um lugar em alguma parte ali com todas essas pessoas queridas que encontrei. Podemos falar sobre coisas, lembranças que temos destas grandes coisas que tu nos tens feito. E quão maravilhoso nesta jornada peregrina aqui, te ver e saber que tu estás próximo e tu estás aqui esta noite para libertar estas pessoas enfermas e aflitas. Senhor, até este momento, nós não sabemos quem tu escolheste para entrar nesta fila. Tu sabes. Alguém está aqui. Há 50 pessoas que têm cartões. Senhor, tu proverá. Tu sabes quem está aqui para vir, e nós entregamos isto em tuas mãos, Senhor. Agora abençoa cada um, e que aqueles, Senhor, que não poderão entrar na fila de oração, quando virem outros que estão aflitos e atormentados, como eles estão, os virem libertos. Ó Deus, eu oro que a fé deles se eleve e creiam. E ó Pai, concede que haja um reavivamento antiquado, começando em toda a cidade, Senhor. Que toda a igreja tenha reavivamentos e que as almas perdidas se aproximem, crendo no Teu Filho amado. Concede isto, querido Deus. Agora, Pai, Tu conheces a fraqueza do homem, e nós conhecemos o poder de Deus. E eu oro que Tu envies o Teu anjo, aquele o qual me separou no ventre de minha mãe, trazendo-me a esta vida, e ordenaste para este propósito que se coloque aqui esta noite. Querido Deus, fazendo esta grande declaração corajosamente diante de milhares e centenas de milhares de pessoas, tu ainda nunca falhaste, e eu sei que tu não falharás conosco esta noite. Mas tu considerarás esta noite que cada pecado secreto do coração seja dito ao povo. Suas enfermidades lhes serão ditas, os demônios que lhes estão amarrando, e cada um será libertado, não serão, Pai? Porque nós confiamos em Ti, e Te amamos, e cremos em Ti. Nós pedimos isto no Teu nome, e para a Tua glória. Ouve a oração do Teu servo agora, Pai, pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Muito bem, o superintendente da fila de oração agora. From B85 to B100. Everyone else remains seated. Posso dizer, enquanto ele coloca as filas em ordem, que cada um aqui conhece
Estamos tentando dizer isto, que vocês devem ser reverentes. Nós não seremos responsáveis. Eu tenho que dizer isto por lei, toda noite. Eu não sou responsável por quaisquer críticos na reunião. Estas coisas passam de um para o outro, especialmente epilepsia e coisas assim. Eu já vi gente chegar na reunião perfeitamente normal, ver um espasmódico assentado ali, e este espasmódico sair normal e o crítico sair aleijado. Eu já os vi entrar até 28 de cada vez, cair com epilepsia no chão. Estes poderes do demônio encontrarão um lugar para ir. E amigos, isso é a Bíblia. Quantos sabem que isso é doutrina da Bíblia? Vejamos sua mão. Isto é apenas a igreja do Novo Testamento em ação, não é, amigos? O poder do Deus Todo-Poderoso para libertar. E enquanto estão colocando as pessoas em fila, eu penso naqueles nas cadeiras de rodas, eles simplesmente querem que vocês fiquem assentados, quietos. Eles virão e o apanharão quando o número do seu cartão estiver pronto. Eles o chamarão. Agora eu quero que cada um recorde isto. Vocês são sempre bem-vindos nas reuniões, cada um. Mas quando eu lhes pedir para inclinar suas cabeças, vocês devem inclinar suas cabeças. E então, quando eu não levante sua cabeça até você me ouvir dizer nesse microfone ou o irmão Bosworth aqui de pé para levantar sua cabeça. Se você o fizer antes disto, eu não serei responsável pelo que acontecer. O Sr. Hooper, aqui perto, ele estava Eu gosto de ver alguém dessa maneira, já esteve em outras reuniões. Ele esteve em Phoenix, Arizona, conosco, onde um dos oficiais da cidade estava sentado na reunião. Ele disse, bem, este é um bom caso de psicologia, disse. Eu apenas nada demais nisso. Eu continuei sentindo o homem, e ele estava sentado atrás, à minha direita. Eu disse, alguém à minha direita com sua cabeça levantada. Ele não ficava com sua cabeça inclinada. Um dos porteiros lhe disse, fique com sua cabeça inclinada. Ele era um oficial da cidade, então ele disse, eu não sou obrigado. De modo que, muito bem. Então ele voltou e me contou. Eu tinha um pequeno garoto ali, e ele tinha um alfinete nas roupas, com um trapo enrolado ao seu redor, Ele tinha tido um ataque epilético, estava tendo um bem na plataforma então. Às vezes, quando um epilético chega, ele começa a ter ataques. Eu disse, muito bem, Senhor, eu lhe pedi, isto é, tudo o que possa fazer. Eu orei e eu disse, Deus, não deixes esta criança inocente sofrer por aquela criança, por aquele homem, sua desobediência. Deixou a criança, o homem simplesmente sorriu e foi embora. Cerca de 2 dias depois, ele chegou, começou a sentir algo estranho. Disse, é simplesmente eu pensando naquilo, isto é tudo. Disse, é só a minha imaginação que só está abusando de mim. E tentou sacudir aquilo de si. Mais ou menos um dia depois, os oficiais o apanharam no centro da cidade, andando ao redor. Por volta de 6 semanas depois, ele apareceu. Eu estava tendo um culto com Charles Fuller, lá em Long Beach. Se qualquer um de vocês esteve ali, você sabe quantos estiveram lá. Havia literalmente milhares ali dentro, de pé, de um lado e do outro na praia. Então ele não pôde entrar ali. Foi até Los Angeles, não conseguiu entrar ali. E finalmente Modesto, sua esposa, em uma noite chuvosa, caiu no caminho. A barba tinha crescido em sua face, horrível, uma aparência medonha. E ali estava ele. Disse, irmão Branham, algo tem que ser feito. Disse, ele não quer nem mesmo comer, não podemos fazê-lo tomar água. Ele tinha uma aparência horrível, assentado ali, seus olhos apenas fitando. Eu entrei e ele começou a fazer, se afastando de mim assim. Eu lhes disse para trancar a porta, e nós estávamos cansados, estando sábado à noite na sede do clube ali por horas, tratando com os enfermos. Eu pedi ao irmão Brown e irmão Moore para trancarem a porta, para deixarem as pessoas afastadas. Sua esposa estava enlameada por ter caído no caminho e segurava nas pernas de minhas calças. Eu não podia nem mesmo me mover. Eles não podiam me arrastar. Ela segurando para ir até seu esposo. Cerca de 45 minutos depois, aquilo o deixou. Ele colocou seus braços ao meu redor e me abraçou. Colocou seu chapéu em sua cabeça assim, me deu um aperto de mão, foi para casa para ser um homem saudável. Digo-lhes, amigos, se eu fosse um crítico, eu nem mesmo queria ficar por perto do que estivesse acontecendo.
Estou aqui para lhes ajudar e não para lhes estorvar. Bem, agora apenas recorde isso. Se você mantivesse sua cabeça inclinada, se algo acontecesse, eu seria responsável por aquilo então. Agora você não poderia contar histórias sobre isso, porque eu saberei quando você vier aqui. Mas agora, sejam apenas reverentes, estejam em oração. Quando eu lhe pedir para inclinar sua cabeça, você fique com sua cabeça inclinada. Vocês o fizeram ontem à noite, muito admirável. E façam a mesma coisa hoje à noite, tudo estará bem. Fique com suas filas prontas. Vamos inclinar nossas cabeças agora, só por um momento. Pai, me dou conta que esta é uma grande hora. É uma hora quando nos encontramos face a face com o adversário. E aqui estão aleijados, aflitos e pessoas moribundas. Aqui estão pessoas de pé na fila, que estão talvez com câncer ou talvez um problema do coração. Eu não sei o que há de errado com elas agora, mas tu dirás a teu servo. E eu oro a ti para que tu libertes cada um deles, deixando-os perfeitamente bem. E que Satanás possa ser chamado para fora cada vez, e que ele possa ser exposto diante da audiência. Que cada um possa estar admirável, Senhor, cooperando, todo cristão. Que possamos ter uma ótima reunião hoje à noite. Que o poder do Espírito Santo passe pelo edifício, cure cada um que esteja no edifício, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Cantemos só uma vez, por gentileza. Somente crer. Cada um esteja o mais reverente que puder. Será que poderíamos cantar assim agora? Agora eu creio. Quantos creem? Levante a mão enquanto estiver cantando isso. Louvado seja o Senhor. Tem um câncer ou um problema feminino. É só um momento, ambos ocorreram quase que do mesmo modo. É problema feminino. É o que é. Está certo? Sim, sem dúvida. Entretanto, está quase ao ponto de câncer. Isso é o que é. A vida não tem sido um mar de rosas para você, tem? Não. Você teve muitos problemas.